Mark Zuckerberg diz que funcionários da administração Biden, incluindo da Casa Branca, pressionaram a Meta, que controla Instagram e Facebook, a censurar conteúdos relacionados à C-19. E mais, Zuckerberg diz que não deveria ter censurado a história já conhecida do computador do filho de Joe Biden, Hunter Biden, que envolve também os negócios dele enquanto seu pai era vice-presidente, vice de Barack Obama. Como isso influenciou e principalmente vai influenciar nas eleições de 2024 e as conexões desta carta de Zuckerberg com o Brasil. Isso mesmo. Isso é um assunto que pode interessar ao Brasil. Está começando mais um boletim da Decision Desk do PH Vox, eleições americanas. Mark Zuckerberg, da empresa Meta, que controla Instagram e Facebook, enviou uma carta ao presidente do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil. A carta foi enviada ao congressista Jim Jordan, do Partido Republicano, pelo estado do Ohio. Nesta carta, ele diz que funcionários da administração Biden e funcionários da Casa Branca pressionaram a Meta a censurar conteúdos relacionados à C-19. Em alguns casos, esses conteúdos envolviam sátira e humor. Obviamente que a Decision Desk do PH Vox não teve acesso ao conteúdo que foi censurado, mas no caso da sátira e humor, podemos presumir que eram memes. Ele também diz nesta carta que uma das intenções da Meta agora é se tornar mais neutra, politicamente falando, não pender para nenhum dos espectros políticos, pelo menos nos Estados Unidos. E além disso, ele diz na carta, ou melhor dizendo, deixa entender que errou ao censurar a história envolvendo, lá em outubro de 2020, o computador do filho de Joe Biden, Hunter Biden, que trazia informações relevantes sobre os negócios de Hunter Biden, enquanto o pai dele, Joe Biden, era vice-presidente, isso lá no governo Obama. Se você já ouviu falar da história Watergate, que aconteceu nos anos 70, que levou à queda do então presidente Richard Nixon, eu vou dizer que o conteúdo desta carta tem um potencial muito maior que o Watergate. O Watergate vai ficar parecendo uma briga para a eleição de síndico, uma briga de condomínio, comparado com o potencial desta carta. Nós podemos analisar quais seriam as intenções neste momento específico de Mark Zuckerberg de enviar essa carta ao Jim Jordan. Mas aqui as conexões com o Brasil, que eu citei no início deste vídeo, começam a aparecer. Vamos falar um pouco, não da carta neste momento, mas sim da comissão que ele enviou a carta. Afinal de contas, esta é a mesma comissão que está analisando o caso do Twitter Files no Brasil. Toda aquela história que veio à tona através do Elon Musk, das divulgações que foram feitas, enfim, isso já tem sido bastante divulgado. Agora, esta mesma comissão, tem informações de que o governo americano, então, pelo menos é o que diz o Mark Zuckerberg, pressionou uma empresa que controla as redes sociais, que controla algumas das redes sociais, não é? A fazer censura. Inevitavelmente, essas duas questões, elas vão se entrelaçar. Agora, aqui entra um detalhe muito importante. Nós temos eleições nos Estados Unidos agora no mês de novembro. Obviamente que as atenções estão em torno às eleições para presidente, mas vale lembrar que existe uma eleição para o Senado e também para a Câmara dos Representantes. É muito importante que, para a continuação das investigações, ou melhor dizendo, das análises, para que mais conteúdo venha à tona e que de fato possa acontecer aquilo que dizem no Brasil, que deem alguma coisa, é muito importante que os republicanos mantenham o controle da Câmara. Obviamente que se os democratas vencerem a Câmara, eles terão o controle dessa comissão e muito provavelmente por pelo menos 2 anos esse assunto não vai para frente como andaria se os republicanos estivessem no controle. O congressista Jim Jordan percebeu que essa é uma grande oportunidade para ele, inclusive, fazer carreira política. E o Jim Jordan vem demonstrando bastante trabalho nessa questão. Então, inevitavelmente, repetindo aqui, essa questão da censura imposta, pelo menos, repito, é o que diz o Mark Zuckerberg,
e o Twitter Files vão se encontrar lá na frente. Mas depende muito que os republicanos mantenham o controle da Câmara. Outro detalhe importante que Mark Zuckerberg disse em sua carta é que o conteúdo removido, no final, foi de opção própria da empresa, o Meta. Não foi o governo americano que foi lá e apertou o botão para essa censura. Foi uma decisão final da empresa, mas ele deixa entender então que está arrependido. O estrago político foi feito mesmo em outubro de 2020. Nós já comentamos muito aqui no PH Vox e acredita-se que se a história dos negócios da família Biden envolvendo Ucrânia, China, Rússia e tudo mais tivesse sido amplamente divulgada, ou pelo menos como deveria ter sido divulgada, como fez o jornal New York Post, isso poderia ter mudado o resultado das eleições. Lembrando que Donald Trump perdeu por algo como 70, 80 mil votos nos estados chaves ali que decidem a eleição no colégio eleitoral. E muita gente importante já falou que isso poderia ter tido um impacto aí na reta final das eleições e deixado Donald Trump na Casa Branca. Donald Trump, inclusive, se pronunciou a respeito, dizendo que isso realmente influenciou. Eu não vou usar os termos dele que ele usou aqui para não ter problema com a plataforma, mas os senhores podem imaginar que ele disse como a maneira Trump de dizer que isso interferiu nas eleições de outubro, melhor dizendo, de novembro de 2020. Lembrando que a história veio à tona em outubro de 2020. Como a campanha de Trump pode utilizar isso agora na campanha de 2024 é que é uma grande incógnita. Eu fiz um trabalho de pesquisa e descobri que os jornais, o Wall Street Journal, inclusive o Wall Street Journal foi quem publicou a carta por primeiro, pelo menos que eu tenha visto, a carta do Zuckerberg. E o jornal Financial Times deram grande repercussão a este assunto. Porém, boa parte da mídia americana não está tocando no assunto, e essa é a estratégia da mídia que apoia o Partido Democrata. Não falar nem bem nem mal do Trump. Simplesmente não se fala de nada que envolva o Trump. E como essa questão toda teve um impacto na eleição de 2020, muito provavelmente eles vão voltar a falar deste assunto da censura aí, desta, aspas, denúncia do Mark Zuckerberg depois das eleições. Então o Donald Trump não pode contar com a mídia, ele depende mesmo da mídia independente e das redes sociais, de sua equipe de campanha, seus comícios, para divulgar essa história. Falando em divulgação, conteúdos como este que nós estamos publicando agora diariamente com o boletim da Decision Desk do PH Vox têm um custo e os senhores podem colaborar com a manutenção do trabalho através do Pix que está aparecendo aí em sua tela. Isso é muito importante para ajudar no trabalho do PH Vox, assim como os senhores também podem acessar a loja do PH Vox e comprar camisas icônicas com as escritas aqui do PH Vox. Isso também ajuda muito, além de sempre estar aquela passadinha na livraria do PH Vox e descobrir se aquele livro que você está esperando para comprar agora está com desconto. Então são várias as maneiras de contribuir aqui com o trabalho do PH Vox. Voltando a falar do boletim, então Donald Trump, em tempos normais, se fosse nos anos 70, eu diria que o Partido Democrata seria aniquilado se o que o Mark Zuckerberg está falando for verdade. A gente precisa sempre aqui dizer que, por enquanto, nós temos o lado do Mark Zuckerberg. Agora, um detalhe interessante dessa história toda. Um dos principais, então, funcionários lá da administração Biden, que pressionou, inclusive enviou e-mails para que essa censura acontecesse, hoje trabalha como um dos principais assessores da campanha de Kamala Harris. Provavelmente o lado de Donald Trump vai aproveitar muito essa questão também, uma vez que recentemente ele conseguiu o apoio do RFK Kennedy, né? Do sobrinho do John Kennedy, justamente falando em liberdade. Este foi o boletim PH Vox das eleições americanas, o boletim da Decision Desk do PH Vox. Lembrando que estaremos aqui sempre publicando um boletim de terça a sexta e às segundas-feiras, sempre que possível. Deixa o like aí, e a palavra do dia de hoje não poderia ser outra a não ser o Metagate. Já tivemos o Watergate lá atrás, então Metagate. Escreva aí nos comentários que isso vai ajudar bastante a engajar aqui o vídeo e mais pessoas vão começar a receber o boletim da Decision Desk do PH Vox. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência.